Estamos recebendo aqui no estúdio do JR o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial, para falar sobre harmonização facial. Olá, doutor, obrigado pela sua presença. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo jóia. Bacana. Doutora, está chegando o verão, né? É a estação mais esperada do ano, todo mundo quer estar em dia, não só com o sorriso, mas com a harmonização do rosto, né? Tá em dia, tá com autoestima lá em cima, né? Quer ir para a praia, passear. Pois é, na verdade, essa época do ano, até quando a gente estava discutindo o tema, a gente falou várias vezes sobre estética do sorriso, cirurgias, reabilitação com implantes, mas hoje eu acho que vem muito bem a calhar essa questão da harmonização facial, porque cada vez mais, e principalmente nessa época, as pessoas procuram para fazer aquela... Porque assim, eu sempre falo, a harmonização facial, ela é como se fosse a moldura do quadro do sorriso. Então, na verdade, quando a gente consegue dar um volume de lábio melhor para o paciente, corrigir algum tipo de sulco que ele possui, que interfere na estética do sorriso, e melhorar com isso toda a harmonização da face do paciente, a gente acaba tendo um resultado melhor no tratamento dele. Quando a gente fala em harmonização, a gente está falando em vários procedimentos, né? Não é um só, né? Não, existem vários procedimentos de harmonização, procedimentos ditos não invasivos, invasivos, procedimentos cirúrgicos, que visam o quê? A harmonização facial. E, na verdade, eles completam vários tipos de procedimentos, seja o uso da toxina botulínica, que é o Botox, uma das marcas comerciais, seja os preenchimentos, usados para preencher lábios, sulcos, olheiras, região de malar. Existem várias densidades e várias formas de indicação e de uso. Quando a gente está falando do Botox, eu lembro que quando foi lançado, né, doutor? Você está vendo aqui, ó, uma imagem da harmonização facial. Depois a gente volta a falar do Botox, mas essa imagem ela me deixou bem impressionado, porque a mudança é incrível, né? A gente pega essas imagens, na verdade, com o sentido do quê? De mostrar o que muda para um paciente uma harmonização, seja um lábio superior e inferior está alinhado, essa região mentual na região submandibular está com volume interessante, que é aquela dita papada, a questão do suporte da maçã do rosto, a questão do suporte do mento. Então, tudo isso aí acaba ajudando no quê? No resultado final da estética facial do paciente. Com os anos, isso é uma coisa normal, né? A papada vai crescendo, vai tendo esse probleminha. Na verdade, assim, existem perdas a partir dos 20, 25, 30 anos que a pessoa vai tendo, seja de maçã do rosto, arco zigomático, região temporal, mentual, a região da papada, o suporte de lábio, o volume de lábio. Então, isso é comum ir acontecendo. E quanto a gente sempre fala, quanto antes a gente fizer, pequenos volumes são indicados ou necessários muitas vezes para fazer, né? Então, a gente acaba tendo um resultado muito satisfatório. Estava falando ali do Botox, né? Porque, sei lá, vamos falar aí 15, 20 anos atrás, quando se falava em Botox, eram só estrelas de Hollywood que faziam e tal. E hoje é um procedimento bem acessível, né, doutor? Sim, na verdade, conforme foi se popularizando, as indicações foram aumentando, o fluxo de pacientes que procuram esse tipo de procedimento foi aumentando, sim, o custo acabou barateando e hoje tem uma acessibilidade muito grande em relação a isso. A gente estava mostrando aquelas imagens ali também, bem interessante, para a gente poder só voltar ali para falar. A gente vê também a diferença né, dessa marca, né? A gente sempre fala, o padrão de envelhecimento que as pessoas vão tendo no decorrer dos anos, se pegar como se fosse uma projeção de envelhecimento, quanto antes tu for mantendo aquelas regiões que a pessoa já sabe que vai perder depois de um tempo, melhor fica a sustentação desses coxins de gordura que a pessoa tem, como tem no rosto, tem em várias partes do corpo. A alteração desses coxins de gordura acaba melhorando muito a harmonização da face do paciente. Bacana, a gente vê que a diferença realmente impressiona, né? E tudo isso, doutor, impacta na autoestima do paciente, é claro, né? Com certeza, na verdade eu sempre digo, isso é um procedimento, por mais que é dito um procedimento não invasivo, eu sempre digo, todo procedimento envolve uma questão de custo-benefício, não só custo financeiro, mas a questão de custo biológico, mas é onde o resultado é muito satisfatório. O principal ponto que eu posso dizer que seria o ideal para a gente estar avaliando isso aí, seria o quê? Estudar os pontos craniométricos do paciente, ver a questão de estrutura facial desse paciente e poder devolver para ele uma simetria, seja em relação ao lábio superior, lábio inferior, em relação à parte de suporte nasal, mento, região de ângulo de mandíbula, arco zigomático, toda essa região, tu acaba vindo sempre ao encontro daquilo que o paciente quer.
E quando o paciente vai fazer, doutor, essa harmonização facial, a recuperação dele, ela é rápida? Na verdade, quando é feita uma harmonização facial, falando-se em produtos de preenchedores, que geralmente é o ácido hialurônico, embora existem outros produtos também que têm essa função, o procedimento, sim, geralmente o pós-operatório é muito tranquilo, acaba envolvendo uma recuperação muito rápida. A gente sempre, como digo, tem os cuidados em relação à parte de exercício físico, cuidar alguns dias, cuidar na posição que for dormir as primeiras noites e geralmente nem analgésico, anti-inflamatório, antibiótico o paciente precisa tomar. São procedimentos que causam pouquíssimo desconforto, ou praticamente nenhum. Bacana, né? Então, tipo assim, as pessoas às vezes têm medo, né? Eu posso ficar muito tempo, ou, né? Então, realmente é um procedimento bem rápido. Agora, com certeza, é feito um estudo, né, doutor, para ver o que é melhor que se encaixa no rosto da pessoa, né? Na verdade, é o principal a ser feito, né? Porque quando tu estuda e tu sabe aonde tu vai estar tratando, muitas vezes poucas quantidades de produto acaba tendo resultados muito bons na estética facial do paciente. E principalmente vindo de encontro com aquilo que o paciente procura, né? Bacana. Doutor, hoje em dia as pessoas, claro, querem harmonizar e estar com um sorriso em dia, que também é importante, né? Sim. Na verdade, como a gente fala, nessa época é muito procura por clareamento, muita procura por harmonização, e a gente sempre fala, é um procedimento simples, é um procedimento seguro, desde a hora que bem executado, bem realizado, com produtos de confiança. Hoje, como você mesmo falou, como popularizou muito, existem uma gama enorme de produtos. Hoje, cada vez mais os produtos estão com qualidade, cada vez mais as empresas se especializaram nisso, mas existem empresas que já trabalham isso há décadas e que têm um know-how enorme em relação a esse tipo de produto. Então, como a gente sempre diz, procure um profissional que seja da sua confiança, que tenha capacidade técnica científica, que tenha uso de materiais que sejam de uma qualidade satisfatória para ter um resultado satisfatório no tratamento. E por que a gente está falando isso, gente? Porque, assim, às vezes a minha vizinha fez um procedimento e ficou muito bacana, ficou muito legal. Mas aquele procedimento talvez não seja o ideal para mim. Não, na verdade, assim, isso não é uma receita de bolo, né? Às vezes um procedimento que para um paciente precisa de 2, 3 tipos de preenchedor, para outro precisa de um, para outro não precisa. Às vezes o paciente está com uma queixa numa região, muitas vezes nesse sulco aqui, que sai da basezinha do nariz, vai em direção ao queixo. Esse sulco geralmente é um sulco que incomoda muito o paciente, mas muitas vezes preencher aquele sulco não vai ter um resultado satisfatório se falando na queixa do paciente. Às vezes precisa preencher outras regiões para ter o resultado daquele sulco nasogeniano estar resolvido. Doutor, para encerrar, a gente está falando aqui da harmonização facial, de estar em dia com um sorriso. Esse procedimento, ele é para homens e mulheres, né? Sim. Os homens estão procurando cada vez mais? Cada vez mais. Na verdade, assim, hoje a gente... existe uma demanda maior pelo público feminino, por mulheres, mas o público masculino está vindo cada vez mais buscar esse procedimento. Muitas vezes a gente fala... isso é um procedimento... Não, hoje o número está crescente de homens procurando, cada vez mais a questão de recontornos mandibulares, recontornos de mento, volumização de lábio, maçã do rosto. Então, por quê? Porque as pessoas cada vez mais procuram com a estética da face, em ter como a sobrevida está cada vez mais longa, as pessoas procuram em manter aquela estética do rosto por mais e mais tempo. E o homem tem esse problema do mento, né? No homem ele é um pouco mais avantajado, né? Geralmente a gente busca isso, né? A questão da mandíbula mais contornada, o mento mais avantajado. E a mulher, às vezes, a gente precisa ter um pouco de diferencial nisso em relação à parte da harmonização, quando se fala em projeção mandibular. Doutor, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Bom final de semana para todos aí. Para o senhor também.